solicitar, então, que cada projeto se apresente de acordo com a relação, se apresente falando o número do seu trabalho, a instituição que você faz, os autores que participam do trabalho. Então, vamos começar lá pelo primeiro, que é outros aspectos relevantes relacionados à educação e engenharia de uma maneira geral. Por favor. Pode se apresentar, Marcos. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Ok, tranquilo. Está bem travado meu computador aqui. Então, me chamo Marcos Johari Provenzano e Silva, sou estudante de mestrado em Engenharia Mecânica na Universidade de Taubaté e formado em Engenharia Mecânica em Viçosa. E junto com a professora Eliane Oliveira, a gente fez esse trabalho, que é o de formação profissional e a relação com o movimento estudantil. O movimento estudantil no sentido mais amplo, não só de CA, DA, DCE, mas de organizações estudantis que existem dentro da universidade, que envolve, então, desde projetos de extensão, ensino, como Baja, o Aerodesign, passando por empresa júnior, grupos culturais, religiosos, enfim. Em breve resumo é isso. Está no mudo do seu telefone. O número do seu trabalho. O número, o código. Ah, e os autores, você esqueceu de falar. O código é 3501. Os autores, como eu falei no início, que sou eu, Marcos Johari Provenzano e Silva, e a Eliane Oliveira Lucas. Ah, ok. Muito obrigado. Denilson, tem alguma pergunta para o Marcos? Bom, Marcos, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu assisti o seu vídeo, né, o vídeo da sua apresentação, trabalho de fato muito interessante, né? A gente, na verdade, foi uma constatação de que, de fato, os movimentos estudantis, eles auxiliam, sim, demais na formação, né? Essa vivência fora da sala de aula, como você fala, né, é super importante para a formação, né, dos engenheiros, dos nossos engenheiros. E, eu teria, não seria pergunta, mas para acrescentar também, que o que é uma experiência que nós temos aqui, né, que os egressos, né, da instituição e do curso, né, eles têm um papel também bem interessante nisso, né, no auxílio, né, de estratégias de ações fora da sala de aula. Tá? É mais uma contribuição aí, Marcos, tá? E que tem dado muito certo aqui com a gente, entendeu? Então, quando aí seria importante, né, o curso, a instituição ter uma política de egresso muito forte, né, um acompanhamento de egressos para que esses egressos auxiliem nessas estratégias, tá? Mas muito interessante o trabalho, vocês estão de parabéns. Obrigado, Denilson. Você é de qual instituição? A Unifesp, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, é aqui em Marabá, do Pará. Tá. Carlos, eu até achei que era só fazer uma breve apresentação que todo mundo fazer. Eu falei o que você queria no início, ou porque estava cortando um pouquinho, ou faltou alguma coisa do que você pediu? Olha, não faltou não, é porque, na verdade, como todo mundo lê, e depois a gente aguarda para fazer as perguntas, e a gente tem um tempo muito reduzido. Nós temos 30 minutos. Aí, então, o que a gente vai fazer? Vou deixar cada um de vocês se apresentarem, e o Denilson ou eu, ou se tiver no chat alguma pergunta
a gente dirige para vocês e no finalzinho, aí a gente abre para mais perguntas para completar os 30. A gente pode ir até 35 minutos. Aí a gente abre para mais conversa, para mais detalhes. Esse, Mas esse, obrigado. esse processo é diferente, a gente está acostumando com ele também, que nós somos novatos nisso. Mas obrigado pela contribuição, Denilson. Eu acho que é um ponto bem importante. Eu não tive essa vivência, eu fui da terceira turma, meu curso foi do Reúne, então assim, a gente não tinha egressos do nosso curso, mas hoje eu já vejo, por exemplo, que a gente tem essa relação mesmo, assim, de poder levar outras vivências para dentro da universidade onde a gente se formou. Obrigado, tá? Ok, então. O segundo trabalho é a caracterização do aluno trabalhador de cursos noturnos de engenharia de uma universidade confessional. Por favor, o autor desse artigo? Aqui, a princípio, é a Júlia Frade Martins. Não sei se ela está ou se teve outra pessoa que está substituindo. Tá a Júlia aqui. A Júlia se encontra? Ou alguém que... Ela já apareceu aí, ela já está em cima. Ô, Júlia, por favor, pode se apresentar. Juliana. Yuri. Mas a Juliana não é desse trabalho. É de outro. Eu estou vendo. Vamos passar para o próximo, depois qualquer coisa a gente chama esse de novo. Alinhamentos das atividades de extensão acadêmica com o mundo profissional. Reestruturação do processo seletivo da Petopet, Universidade Federal Fluminense. Yuri da Silveira Mendonça. Olá, boa tarde a todos. Como o Carlos falou, né, eu sou Yuri da Silveira Mendonça, eu sou estudante de graduação em Engenharia de Petróleo na Universidade Federal Fluminense e, juntamente com os meus colegas Sérgio Alan Barbosa de Ornelas, Lucas Veloso Oliveira da Silva e o professor Geraldo de Souza Ferreira, a gente escreveu o trabalho de número 3.383, que é sobre o alinhamento das atividades de extensão acadêmica com o mundo profissional. E essa ideia surgiu a partir da alteração do processo seletivo da organização estudantil que nós fazemos parte, que é o Petropet, que conta com os seus pilares em extensão, ensino e pesquisa. E é isso, né? O vídeo está disponível. Gostaria de agradecer. Ô Yuri, eu tive olhando a apresentação de vocês e vi o artigo. Até que ponto eu estranhei esse número que eu vi que você tirou do artigo, dessa evasão em torno de 30,1% das instituições privadas e 18,5% na rede pública, embora que na engenharia no geral eu vejo um valor bem mais alto. O geral aí no Brasil está em torno de 50%. Como é que você acha que esse trabalho de vocês, essa pesquisa, pode contribuir na diminuição dessa evasão? Então, uma coisa que algumas pessoas sentem falta é de uma certa receptividade, até mesmo dos estudantes do próprio curso quando chega na faculdade. E o que a gente tentou fazer foi o seguinte: esse processo seletivo ele teve um foco bem grande nos novos ingressantes do curso e, enfim, a partir do momento que o novo ingressante ele tem um contato com uma pessoa que já está realizando o curso em alguns anos, né? 2, 3 anos mais ou menos, que é o período de conhecimento que o pessoal do Petropet tem. É uma forma de motivar o aluno a continuar no curso, até mesmo
por conta de oportunidades que o grupo pode dar para ele em relação a uma pesquisa que o grupo está participando, ou então alguma ideia que o aluno teve e ele pode ser ouvido. Então, acredito que esse trabalho, né, que é um trabalho de formiguinha, ele acaba ajudando, sim, na questão da evasão. Ótimo. Depois eu vou dar continuidade com uma pergunta para cada, depois no final a gente discute mais, porque esse assunto é bem interessante e você citou nessa questão da recepção, que é fundamental ao aluno, né? E isso, às vezes, muitas vezes, ele se vê perdido. Ô, pessoal, não esqueça, eu não vi perguntas no chat antes de começar o evento. Quem tiver alguma pergunta, coloque aí, para os próximos e mesmo para os que já apresentaram. Não deixa de perguntar, não. Vamos aproveitar para tirar as dúvidas e nos preparar melhor para esse desafio, que é as diretrizes curriculares que a gente tem que implementar nos próximos anos, né? Mas muito obrigado, Yuri. O próximo trabalho é a formação plena do engenheiro na universidade, além do cálculo, a comunicação oral, com base para um bom profissional da engenharia. O autor é o Tiago César Fonseca, ou outro representante, não sei se o Tiago está aí. Boa tarde, eu sou a Renata, eu sou professora na Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira, Minas Gerais, e junto com os autores, né, com os demais autores, eles são discentes do curso de engenharia, são várias engenharias, né, porque este trabalho é resultado de uma atividade que é feita nas aulas de língua portuguesa, e eu sou a docente da disciplina. Então, os autores são Luiz Gustavo Lopes Pena, Moacir Alves Bretas Lage, Tiago César Fonseca, Vitor Gabriel Santos Queiroz de Jesus e o Renato de Santos. O número do trabalho é 3396. E nós somos da Universidade Federal de Itajubá, como eu havia comentado, no campus de Itabira. Este trabalho que os docentes fizeram foi por meio de uma pesquisa bibliográfica. Então, eles buscaram discutir, né, qual que é a importância da comunicação oral na formação dos engenheiros, que é uma formação que muitas vezes é voltada mais para a área técnica do cálculo, que às vezes, né, ficam mais assim preocupados com o cálculo, e em alguns momentos eles até questionam, né, o porquê de se ter língua portuguesa no curso de engenharia. Então, por meio deste artigo, é explicitada assim, a importância da comunicação oral. Inclusive, é uma das habilidades que está nas DCNs, né? Já estava nas anteriores e está também nesta. Então, por meio de uma revisão de uma pesquisa bibliográfica, eles abordaram a importância e em quais momentos a comunicação oral pode contribuir na formação do engenheiro. Professora Renata, isso é muito sério. Sim. E tanto é que aqui a gente tem trabalhado e tentado divulgar muito isso nas outras disciplinas, que nós observamos que o engenheiro, eu trabalhei 12 anos na Amazônia e sentia isso, você sempre faz relatório, você precisa de um relacionamento humano, sim, que é fundamental, que sem ele você não vive dentro de uma empresa. Então, eu acho que era um movimento muito presente em alguns eventos que eu fui. Ele chamava a atenção a necessidade de se humanizar a engenharia e os diversos problemas que você tem na engenharia em razão dessa falta de trabalho. Na sua universidade, você já tem um movimento para mudar esse plano pedagógico, incluindo mais ações onde você envolva profissionais de outras áreas, né? Principalmente da área de humanas dentro do curso? Sim, inclusive no campus de Itabira, né, do qual eu faço parte, as disciplinas básicas na área de humanidades são bem acentuadas, né, são bem fortes, elas estão em todos os cursos, então, em todas as 9 engenharias e também nas atividades de extensão. E nós buscamos sempre, né, eu faço parte do grupo de humanas, nós temos um grupo de área de atuação, né, que é o grupo de humanas. E neste grupo, que tem os docentes da área de língua portuguesa,
língua inglesa, sociologia, economia e empreendedorismo. Então, é um grupo bem eclético, né? E nós trabalhamos de forma interdisciplinar e transdisciplinar com outros conteúdos, né? Com outros docentes da área da engenharia. Então, assim, a nossa realidade, né? Não vou dizer assim que está 100%, mas nós já estamos bem avançados em relação a isso, né? Em relação a essa questão de humanizar as engenharias. Assim. Então, isso é bem acentuado. Ok. Deixa eu ver depois. Muito obrigado, professor Renato. Eu vou passar para o outro artigo que não apareceu, depois a gente volta, que a gente vai ter acho que teremos um tempinho para discutir mais sobre isso, que isso é bem. Eu me interesso muito por isso também. Eu não sei se apareceu aí o representante do artigo, a caracterização do aluno trabalhador nos cursos noturnos de engenharia de uma universidade confessional. Tem algum representante desse artigo? Eu acho que não tem, né? Então, acho que nós já demos oportunidade para os três. Vamos aproveitar esse tempo. O Yuri já se manifestou ali. Ô Yuri, há quantas anda essa situação no seu curso de humanizá-lo? Porque você vê bem, essa questão de relacionar com a sociedade, ela tem gerado vários. Na minha área, então, nem se fala, né? Nós temos vários problemas na mineração. E quando se fala em mineração, todo mundo lembra dos acidentes que ocorreram e de outros problemas que há aqui, né? Mas vocês têm alguma ação já buscando atualizar o seu currículo, a sua matriz curricular e o seu plano pedagógico? Carlos, para ser bem sincero, eu acredito que eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, mas realmente é o que eu comentei. Eu acredito que o currículo atual da engenharia na Universidade Federal Fluminense ele carece muito de disciplinas voltadas realmente também para o estudo filosófico e sociológico, até porque é o que você falou, né? Eu estou na minha segunda experiência de estágio e eu acredito que a gente encara muito essa questão de comunicação, saber lidar com outras pessoas, e isso é uma coisa que a gente acaba não tendo tanta, como é que eu posso dizer? A gente tem esse tipo de experiência na faculdade, mas não é uma experiência obrigatória. Eu acredito que essas são experiências que nós conseguimos através de grupos de extensão, organizações estudantis e tudo mais. Ótimo, deixa eu passar aqui para... Ô, Vitor, você comentou aí. Você pode apresentar, então, por favor. Não, mas espera aí, o seu é para frente. Você não está atrasado, não, Vitor. O seu é o próximo bloco. Esse bloco aqui são 4. O que está faltando até o momento é a caracterização. Você é nos próximos. Ô Marcos, você tem alguma colocação com relação a isso que o Yuri falou na sua universidade? Como é que anda a questão da implantação da extensão, que é um desafio em todas as universidades do Brasil, os 10%? Sim. A gente teve uma discussão semana passada na disciplina de didática sobre extensão. Eu venho de uma universidade que ela tem uma prática extensionista muito forte, que é Viçosa. Então, assim, para mim aquilo era a regra. Depois eu descobri que, na verdade, era uma exceção. Então, a minha vivência, ela passa muito por esses ambientes. Até o meu artigo, ele trata um pouco disso, assim, desses espaços fora da sala de aula contribuírem para a formação que a gente não consegue cumprir dentro da sala. Traz um ponto que foi até esse final de semana. A ANPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, realizou um evento sobre saúde mental. E um dos encaminhamentos que saiu, muito a ver com essa questão da humanização nas pós-graduações, mas nas universidades como um todo, na questão de acolhimento do estudante, percepção de suas necessidades,
de como que o curso também consegue adaptar de acordo com aquilo que o estudante está buscando, em vez de ser só aquela formação toda quadrada, que a rede de comunicação não violenta está trabalhando isso junto com as instituições. É um ponto interessante aí para a professora, eu não guardei o nome dela, que É a professora comentou, Renata. talvez pesquisar depois. A professora. É a professora Renata. Professora Renata, Marcos. Eu posso complementar? Sim? Em relação à extensão, né, eu vejo que nesse momento é algo que é novo para todo mundo, né? Por mais que nós trabalhemos com a extensão, é algo, né, como o professor comentou aqui agora, está sendo um desafio para nós, né, para todos nós. Então, assim, na Unifei Campus de Itabira, os projetos pedagógicos estão sendo reestruturados, principalmente com essa preocupação da extensão, e assim, é muito importante tudo isso que vocês comentaram aqui, porque é algo novo, é algo que nós percebemos que vai ser muito bom para a questão da humanização, né? Vai ser a partir da extensão, muitas vezes, que nós vamos conseguir esse processo. Então, é só para complementar uma fala, né, que eu acho que eu esqueci de responder totalmente ao senhor, né, o que o senhor perguntou antes sobre a questão dos projetos, mas nós já estamos fazendo essa estruturação. Em Itajubá também está sendo feita essa reestruturação e nós estamos com essa preocupação realmente da extensão, né, da curricularização da extensão e a importância disso. Né? E a dificuldade, né, dos nossos colegas, encarar isso, porque não é extensão, eu já faço extensão há mais de 20 anos. Sim, e é muito difícil Sim, é muito difícil de trabalhar com ela. É o que dá mais trabalho. Dá mais trabalho, mas não é muito nada. prazeroso. Sim? É muito gratificante. Por isso que a gente continua. Isso. Com certeza. Uhum. Mas, ô Denilson, você que está caladinho aí, e você completa a fala da professora Renata aí, e aí no Pará, quantas anda isso? A gente também na luta aqui, né? Que bom que foi prorrogada aí, esperar mais um ano. Mas estamos prestes a aprovar a resolução de curricularização, depois de vários debates aqui. Agora, assim, operacionalizar isso também vai ser bem difícil, sabe? Porque é como você falou, Carlos, e a professora Renata também falou. Primeiro que é difícil fazer, né? Muito difícil fazer extensão. E não tem o mesmo glamour, eu sempre falo, né? Não tem o mesmo glamour que a pesquisa, né? É que dá muito trabalho, só você vê o número de editais que são, mesmo antes desses cortes absurdos aí que houve nos últimos anos, não tinha edital de extensão praticamente, né? Teve um ensaio lá em 2014, 2015, acho que uns 4, aí você pode me corrigir, Carlos, uns 4 ou 5 editais do MEC, do PROEST, né? Que eram projetos de R$100 mil, inclusive eu cheguei a aprovar um aqui, né, que era cursos voltados para indígenas daqui da região, né, que entram na universidade e precisam, né, desse nivelamento, entre aspas. Eu cheguei a aprovar, mas depois nunca mais, né, saiu edital nenhum. Edital de pesquisa sempre tem. Então, eu falo, apesar de ter a necessidade, né, de ter integração ensino, pesquisa e extensão, esse tripé ele não tem um equilíbrio firme, não tem a mesma estrutura, os 3 tripés. Sempre a extensão ela é mais fraca, né? Ele é meio capenga, né? Meio capenga, exatamente. E aí é um desafio, né? A gente, no papel, conseguiu colocar, a resolução um texto ficou bom, mas vamos ver a questão da operacionalização, como é que vai se dar isso dentro dos cursos, porque não basta estar no papel, tem que operacionalizar, né? E eu vejo muito a necessidade, Renata, aqui, de formação de professores, sabe? A maioria, né, muitos professores, você deve ser licenciado, mas eu, Carlos, enfim, outros professores da engenharia, nós somos bacharéis, né? Então, o desafio é muito grande, entendeu? A gente precisa aprender a fazer extensão. Eu digo a gente, né, me colocando já, precisa aprender a fazer extensão, né, porque é a extensão que mostra o que para a sociedade a universidade, né? A extensão que mostra para a sociedade a universidade, o que a gente está fazendo,
a gente pode contribuir com a região onde a universidade está inserida. Mas eu tenho aqui, em relação à sua experiência de comunicação lá, que você, do seu artigo, Renato, formação além do cálculo, né? Eu tenho uma experiência que eu preciso compartilhar com vocês, que eu ministrei uma disciplina no início do curso, eu atuo também no curso de Engenharia de Minas, assim como o professor Carlos aí na UFOP, eu aqui no Pará e lá em Minas, né? Mas a gente sempre troca figurinha. Então, eu tive uma aluna que eu apliquei um seminário no final da disciplina Introdução à Engenharia de Minas. Ela não conseguiu apresentar, né, e saiu chorando, né, do seminário, tanta timidez que ela tinha no início do curso, primeiro período. Eu fui orientador do TCC dela, eu conversei bastante com ela ao longo do curso. Em vez de fugir de seminários, ela encarava, ia e fazia, começou a ir para congresso, apresentar trabalho. No final, assim, foi impressionante a mudança ao longo dos 5 anos, né? São 5 anos de curso. No final, ela apresentou assim, o TCC fantástico, assim, pelo menos não parecia que estava nervosa, assim, a comunicação bem fluente e tal. E aí eu penso assim, eu não sei o que você acha, assim, principalmente o aluno que escolhe engenharia, ele vai, porque eu sou bom de cálculo, então eu vou fazer engenharia. Uma das escolhas é essa, eu sou bom de cálculo, vou fazer engenharia. A outra é timidez, né? Tem muitos alunos que são bastante tímidos e isso atrapalha muito a comunicação. Você acha que é isso mesmo? É praticar, é se envolver em ações de extensão, é se envolver... tipo assim, não fugir do problema e se encará-lo de frente. Você concorda com isso, Renato? Aqui nós só temos 2 minutos, tá? Já está acabando o nosso tempo, aí nós começamos com a outra, depois a gente vai juntando esses assuntos. Mas pode falar, Renato. Pode concluir. Inclusive, eu até falo muito com os docentes o seguinte: quando nós fazemos as atividades em equipe para apresentação oral, que eles não deixem somente um que às vezes gosta de apresentar, mas que todos apresentem. Então, que todos tenham oportunidade, que a partir disso e dessas atividades de extensão também, que eles vão conseguindo essa destreza, né? Porque em qualquer área, seja no curso de engenharia, seja em curso de administração, em licenciaturas, existem aqueles que são tímidos, e essa barreira só vai ser rompida a partir do momento em que ele for participando de várias atividades, né, ao longo do curso. Então, eu concordo muito com isso, tem que praticar. Né? E com a timidez também, isso aí a pessoa vai se analisando, ela vai sabendo até que ponto ela vai e o que ela tem que fazer quando ela estiver nervosa demais e não conseguir falar. Mas é maturidade, né? Que só o tempo que nos dá. Não isso, tem uma coisa assim certeza. de imediato, não. Não, é bom. Eu agradeço aí a vocês. Eu acho que o artigo não apareceu. Eu vou iniciar o outro bloco, o segundo, que é 35 minutos cada. Aí depois a gente vai poder, quem continuar, a gente vai poder estar conversando mais. Eu só ver quem que você está aí. Os autores de avaliação da implantação de um sistema fotovoltaico no setor de planificação estão presentes? Alguém presente? Sim, senhor, estamos aqui. Tá, Boa deixa tarde. eu ver outro aqui. Boa tarde. A proposta de plantas alternativas. Isso eu já vi que está presente. Eu já tinha falado aí. As competências necessárias para o engenheiro de petróleo do contexto digital e globalizado? Presente. Álgebra linear? Aqui. Epa, esse álgebra é terrível. Aqui o índice de repetência nesse texto, né, nessa condição, é difícil. Bom, deixa eu ver só a quantas anda o nosso tempo. Mais 35 minutos, até que depois desse a gente vai poder delongar um pouco mais, porque nós temos até 4 horas. Então, como alguns chegaram depois da nossa apresentação, deixa eu apresentar de novo a equipe que está por detrás aqui. Meu nome é Carlos Alberto Pereira, eu trabalho na Universidade Federal de Ouro Preto, no Departamento de Engenharia de Minas. Eu trabalhei antes de vir para cá
uns 12 anos na Amazônia. E lá eu aprendi a fazer extensão e trouxe a extensão para realizar aqui. E trabalho tanto na área de ensino, trabalhando não só nas disciplinas, como trabalho tentando desenvolver e melhorar minhas aulas também, com várias atividades, inclusive uma que o aluno abordou aí, que é a orientação para os alunos do primeiro período. E trabalho com pesquisa também. O professor Denil, se apresente aí também, por favor, porque eu não sei se desse bloco todo mundo viu sua apresentação. Bom, gente, boa tarde a todos novamente, para quem já estava, para quem não estava, né, na sala. Eu me chamo Denilson Costa, eu sou professor aqui no Pará, né, na cidade de Marabá, aqui no estado do Pará, próximo à região de Carajás, para quem atua ou ouviu falar na área de mineração, né? Minério de ferro aqui não falta, aqui no quintal de Marabá. Eu também atuo no curso de Engenharia de Minas, né? E o nome da universidade é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifesp, a sigla. Ela nasceu, né, do desmembramento da UFPA, que é a mais conhecida, mais antiga do Pará, maior, uma das maiores do Brasil, inclusive em termos de número de alunos, a Universidade Federal do Pará. E estou aqui para contribuir aí com o COBENG. Né? É isso, Carlos. Bom, vamos ver se eu não ultrapasso agora, que eu ultrapassei o outro. Me avisaram aqui o nosso amigo Gleidson, que está nos acompanhando aí da UFMG. O primeiro trabalho, então, é a avaliação da implantação de sistema fotovoltaico no setor de panificação. Aí, por favor, os autores e o número do trabalho, para quem quiser fazer pergunta, e de qual universidade que vocês são. Boa tarde, Carlos, Denilson, a todos os colegas. Eu me chamo Davi Leão, junto com o meu colega de curso, Bruno Xavier, a gente desenvolveu esse trabalho, como o senhor disse, avaliação da implantação do sistema fotovoltaico no setor de panificação. Nós somos discentes da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Engenharia Elétrica, por isso o tema, o número do trabalho é o 3417. Falando rapidamente aí do tema, desde o início do curso, eu e Bruno, a gente se interessou bastante pela produção de energia e a gente tem na nossa mente que estudar engenharia e principalmente na nossa área, que é engenharia elétrica, e não fazer um estudo, uma pesquisa que seja para a população, para quem mais precisa, um estudo, um trabalho disruptivo, não faz sentido. A gente quer ajudar ao máximo e pensando justamente na nossa matriz curricular e aproveitando todos os recursos energéticos do Brasil, a gente acha que não tem sentido não usar a energia limpa, principalmente nós que somos aqui do Nordeste. Então, a gente estudou um potencial gigantesco da energia solar na nossa região, fazendo já um gancho com a fala do professor Denilson, da professora Renata, da apresentação passada. Eu e Bruno somos bastante tímidos, além de a gente gostar bastante de cálculo e física, esse foi um dos motivos da gente escolher engenharia também. Mas é isso, a gente fez um estudo de caso numa cidade aqui do interior, é uma cidade que tem um índice de chuva muito baixo e o índice de sol é presente quase o ano todo. Então a gente fez um estudo de caso sobre a implementação de placas fotovoltaicas. A gente analisou as faturas antes da implantação da usina solar e após. Basicamente foi esse nosso trabalho. Sim, o Davi também era muito tímido. A Amazônia me mudou radicalmente. Porque aí você tem que perder. Quando você vai, vocês estão enganados. Porque qualquer área, vocês... Estou vendo que você não deve ser tão tímido, não. Com guitarra de fundo aí, você deve ser mais diante que eu. Mas
Eu queria saber como é que esse trabalho tem amadurecido vocês, tem mudado a formação de vocês. Que isso é bom que vocês falem, porque para motivar as outras pessoas a ter essa ideia de servir a população, né? Sim. Lá na UFPE, a gente tem, principalmente na área do solar, a gente tem excelentes professores que incentivam a gente a inúmeros trabalhos diferentes, os projetos de intenção, né? Como o professor Denilson falou, é o que vai mostrar para a população, para a sociedade que a gente tem feito. Então, um dos trabalhos que a gente fez lá na UFPE é um forno solar. Como o preço do gás está caro, o poder de compra da população está muito baixo, principalmente da mais carente, e ainda mais aqui no interior, a gente verificou que o número de pessoas que estavam se queimando por causa de acidente doméstico na hora de cozinhar era muito alto, porque pararam de usar o gás. Então, um dos projetos que a gente começou a amadurecer foi esse forno solar, que é um forno, a gente usa nos jogos de espelho, e para ajudar a população a não precisar comprar gás, nada disso. E outro projeto que eu e Bruno a gente começou a pensar é se envolver mais na produção de energia. Então, esse estudo foi o pontapé inicial para eu e Bruno a gente começar a olhar as realidades, qual é a demanda realmente, se é a produção de energia, se é a distribuição, se é a eficiência energética. Então, a gente percebeu, basicamente, que pequenas empresas, como o nosso caso, esse estudo foi de uma panificadora. Essas pequenas empresas, parte alto do faturamento delas iam justamente para a conta de energia. E a gente pensou, se a gente conseguisse eliminar isso e ajudar elas a pegar isso, investir de outra forma, e, além do mais, a produção de energia limpa, sem agredir o meio ambiente, o sol que está presente o ano todo aqui no nosso estado de Pernambuco. Então, esse trabalho ajudou a gente a amadurecer nisso inicialmente. A pesquisa foi mais para a gente olhar para a população e ver o que eles precisam, o que a gente precisa estudar agora, qual é a necessidade, qual é a demanda. Então, é um trabalho que ajudou bastante a gente. Esse trabalho já fez a gente pensar em outras coisas também. Então, foi muito bom. Sem dúvida, está sendo muito bom. E até pela questão de perder a timidez também, aqui apresentando, como o professor Denilson falou, de ter que encarar. Ok, obrigado, Davi. Deixa eu passar para o próximo aqui. A proposta de plantas alternativas para ensino de sistemas de controle, utilizando conceitos de ótica adaptativa. Sou eu. Boa tarde, gente. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Meu nome é Vitor, eu sou estudante de pós-graduação do programa de Engenharia Elétrica da Poli, da USP. O número do meu trabalho é 3441, o professor Carlos já disse o título dele, Proposta de Plantas Alternativas para ensino de sistemas de controle utilizando o conceito de ótica adaptativa. Bom, esse trabalho, ele surgiu, embora minha pós-graduação seja engenharia elétrica, eu sou formado em engenharia de controle. E esse trabalho, ele surgiu no momento em que eu fui chamado pelo departamento de astronomia da USP para trabalhar num sistema de ótica adaptativa, que é um sistema astronômico, mas um sistema de controle. E até então era um conceito completamente alienígena para mim. Eu não sabia que existia controle além dos modelos e dos exemplos que foram ensinados para mim em sala de aula. Então, aquilo que nós vemos de controle de sistemas pneumáticos, controle de sistemas eletromecânicos, controle de sistemas térmicos, até mesmo algumas coisas, alguns elementos de controle de sistemas hidráulicos. E conversando com o meu orientador de mestrado e com alguns outros professores do departamento de engenharia elétrica lá
da Poli, nós percebemos que isso era um conceito que era alienígena para a maioria de nós. Alguns deles já tinham conversado sobre, olha, já conhecia esse conceito de ótica adaptativa, eu já conhecia, mas muito por alto, nunca tinha mexido com isso. E então nós começamos a conversar um pouco sobre como que nós ficamos atrelados às famílias dos modelos e dos exemplos que nos são ensinados lá na graduação. E nós acabamos aprendendo um pouco, deixando um pouco de lado a interdisciplinaridade da teoria de controle e indo para aquilo que é mais confortável para a gente, que é aquilo que é mais... que nós já vimos antes e que nós vamos ver de novo, e também aquilo que é mais comum também na indústria. Controle de processos, a maior parte da indústria é feita desses exemplos que eu dei aqui, que eu dei antes. Mas nós criamos, então, esse projeto, essa proposta de introduzir o controle de ótica adaptativa, que é um sistema completamente fora do comum do que é ensinado na maior parte das disciplinas, da maior parte dos cursos de controle, para mostrar aos alunos, incentivar os alunos, falar, olha, existe teoria de controle fora daquilo que nós vemos em sala de aula, fora daquilo que nós estamos acostumados, e fora daquilo que é 90% das aplicações, e incentivá-los eles a olhar com a bagagem que nós aprendemos no curso, para além das fronteiras do curso, para além do escopo original do curso de graduação. O trabalho ele é basicamente uma proposta de uma prática, utilizando simuladores de ótica adaptativa em MATLAB. Então, é uma ideia que pode ser feita, é fácil a reprodução dela, todos os softwares, a não ser o MATLAB, eles são open source, que são propostos nesse trabalho, então é fácil de adoção do corpo dos professores, do corpo dos docentes, para ensino para aplicação dessa prática. É uma coisa curta, de uma aula no máximo, alguma coisa assim. Ok, o professor Denilson tem uma pergunta para você. Ô, Denilson. Olá, Vitor e demais Olá. Autores, né? Parabéns pelo trabalho. Vitor, eu li seu trabalho, eu vi que foi vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Saiu um pouco, você falou do escopo, né, que o curso tem, para um negócio, vamos dizer assim, mais de fácil visualização, digamos assim. Não sei se eu estou errado nessa colocação. Seria isso? Assim, deixar de ser um negócio muito abstrato para passar a ser um negócio mais palpável. Seria isso? A ideia do trabalho é mostrar que a engenharia de controle ela é interdisciplinar, não só com engenharia elétrica ou engenharia mecânica, mas também com outros termos de física. Perfeito. Aí a minha pergunta é o seguinte: não há possibilidade, né, de implementar isso no PPC, tipo assim, fazer parte do conteúdo, já que, inclusive, as novas diretrizes curriculares, né, que vêm aí das engenharias, elas propõem justamente isso, essa interdisciplinaridade. Há possibilidade, sim, professor Denilson. Naturalmente, o sistema, embora nós estejamos tratando de ótica adaptativa, é um sistema linear. Então, toda a matemática de suporte, a física de suporte, os sinais e sistemas, os sistemas lineares, a matemática e também um pouco da física, já é ensinada em sala de aula. Então, eu sei que faz parte de muitos programas de graduação, também o ensino de ótica, uma disciplina, ou então um pedaço de disciplina lá em Física 4 ou Física 3. Então, é possível sim, professor Denilson, de se integrar isso em sistemas na grade convencional, na grade normal do curso. Ô, Vitor, obrigado. Se houver tempo, a gente volta a deixar
disponível aí para você para mais perguntas, mas Tá certo. passar para o Muito próximo obrigado. aqui, porque o nosso assunto é rápido. Pior que tem tanta coisa interessante para falar, mas temos que... Te agradeço aí. As competências necessárias para o engenheiro de petróleo no contexto digital e globalizado. Boa tarde. Maria Pontes Pedrosa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria e eu faço engenharia de petróleo na Universidade Federal Fluminense, e os meus colegas de trabalho também, a Júlia Guiar, Maria Eduarda Melentovich, Gabriel Maia e o professor Geraldo Ferreira. O nosso trabalho, ele é, como foi dito, as competências necessárias para engenheiro de petróleo no contexto digital e globalizado, número 3458. E ele surgiu mais como uma continuação de um estudo sobre como a transformação digital já vinha afetando a engenharia de petróleo, e não só as outras indústrias, as outras esferas, e como que agora a gente precisa se adaptar a isso. E muito disso é em parte porque a gente tem uma mudança demográfica, com os chamados millennials começando a assumir posições de liderança dentro das empresas, e eles têm um contexto, um background diferente, muito por serem ativos digitais e terem uma comunicação muito mais próxima da digitalização, da indústria 4.0. Então, eles também, além de terem outras competências que eles carregam, o mercado também vem de encontro com a integração cyberfísica agora do setor. Então, o que acontece é que a gente começa a procurar onde que a gente consegue adaptar os novos engenheiros e quem está se formando para realmente conseguir se adequar e conseguir adentrar o mercado de trabalho, porque a gente começa a ter, com um ensino muito tradicional ainda, a gente começa a ter uma saturação de diplomas com a mesma base, e cada um tem que correr atrás de buscar o que realmente ele precisa para se diferenciar. E tem até empresas que já começam a oferecer capacitações mais focadas. Algumas universidades já começam a oferecer disciplinas voltadas para essa nova realidade. A própria Universidade Federal Fluminense, uma disciplina de inteligência artificial. E aí, realmente, é isso. Maria, o pior que o nosso tempo, já me avisaram ali que está curtíssimo. Esse assunto dá muito tempo para a manga, porque, na verdade, era para você só apresentar e a gente fazer pergunta, mas estou deixando vocês conversarem. Mas, colocando assim rapidamente, 2 minutos só para você falar, você me diz, e aí, vocês estão discutindo os alunos essa mudança dessa matriz que precisa de incluir isso? Sim, principalmente dentro do projeto Petropet, o Propet, que eu faço parte com os meus colegas. A gente tem muitos debates sobre isso e quais competências a gente precisa melhorar e como a gente pode adequar o que a gente aprende também dentro do curso de Engenharia de Petróleo da UF, e como contribuir para o resto da nossa comunidade acadêmica com essas novas exigências. Eu vou pedir para o Cobenjo no próximo para dar um espaço depois para a gente, para conversar em outra sala, porque a gente tem um monte de coisa para falar e acaba não dando tempo, não é muito rápido. Mas te agradeço aí, Maria, se houver tempo, ou fica até o final, quem sabe a gente tem tempo de voltar à conversa, que ela Claro. é muito rica. Eu que agradeço. O próximo, a álgebra, o terrível, né? Falou que estava aí presente. Álgebra linear na engenharia. Reflexões a partir da visão de professores. Não estava presente? No início eu falei, eu acho que estava presente. Acho que não, Carlos. Não, mas estranho, porque tinha 4 presentes. Aí, se não está presente, vamos aproveitar esse restinho de tempinho que falta. Vocês têm alguma coisa mais a colocar sobre o que foi falado? Eu tenho... Bom, vamos aguardar
plateia aí, se tem alguém. Ô Bruno, vocês que apresentaram aí, Bruno, Vitor e Maria, quero completar, nós temos um tempinho ainda. Ô Gleide, você também pode falar aí, ajuda aí o pessoal, pode perguntar, comparar com a sua universidade, sua experiência aí. Interessante essa parte da extensão. Achei foi interessante colocar essa importância, né, dos projetos de extensão para a gente estar entrando em contato direto com a comunidade. Eu acho que isso aproxima muito nessa questão da humanização assim, dos cursos de engenharia, principalmente aqui no norte de Minas, que é onde está o meu instituto. Fortalecer e incentivar esses projetos, né, que têm contribuído bastante assim, nesse sentido aqui da universidade, nesse sentido do ensino da engenharia, ele leva para a prática assim, essa questão. Obrigado, Gleidson. Ô, Juliana, você que é da álgebra? Você que tinha caído e voltou? Isso, sou eu, desculpa. Ô, Juliana, então apresenta aí o seu trabalho, o número e os detalhes do seu trabalho. Tá bom. O número do meu trabalho é 3482. As autoras do trabalho somos eu, Juliana, né, Filó, Heloísa Gomes e Bárbara Bianchini. A Bárbara, né, eu sou aluna, sou formada em matemática e estou fazendo doutorado, né, em educação matemática pela PUC de São Paulo. E a Bárbara é minha orientadora e a Heloísa trabalha comigo no Instituto Mauá de Tecnologia. Eu sou docente no Instituto Mauá. Eu ministro aulas de matemática para os cursos de engenharia. Então, esse trabalho, na verdade, ele é um recorte do meu trabalho de doutorado, onde eu venho discutindo um pouco, né, a interdisciplinaridade da matemática com as disciplinas específicas dos cursos, né? Então, neste trabalho, eu falei um pouco das entrevistas que eu realizei com professores, né, para obter informações para a continuação do meu trabalho de doutorado. Acho que é isso. Alguma ideia aí, Denilson, para a Juliana? Alguma pergunta? Ou qualquer um? Eu não vi no chat aqui, não apresentou nenhum. Eu vi na apresentação dela, Juliana, primeiramente, parabéns pelo trabalho, tá? Muito interessante. Tem muitos alunos, né, principalmente da engenharia de Minas, hoje ex-alunos, na verdade, engenheiros, que falaram, Denilson, eu não usei nem 10% de todo aquele cálculo que eu tive na universidade. Eu falei, depende da área que você atua, né? Depende da área que você atua. Não? Aí eu vi que você fez uma análise, principalmente do que acho que sistemas lineares ganhou, né? Foi o que mais os 4 professores citaram lá. E aí você aborda assim, tipo, não só de cálculo vive um homem, estou modificando, mas o conhecimento, por exemplo, tácito, explícito, enfim, principalmente o tácito, né? Mas assim, você não acha que o cálculo ele também auxilia um aluno de graduação em engenharia a ter um raciocínio assim mais rápido, mais lógico, ter um cadeamento lógico das ideias? Não seria também, eu não digo utilizar tudo que vê no cálculo, claro, como esse meu ano, mas assim... Eu acho que eu entendi a pergunta. Sim, eu acredito, né, que o cálculo ele ajuda sim o raciocínio lógico, com certeza, mas a ideia do trabalho nem é que não ter, né, disciplinas de matemática ou não se dá todo aquele conteúdo, mas a ideia do trabalho é trazer um pouco mais contextualizado, mais próximo das disciplinas específicas, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou. Desculpa, porque está meio travado aqui para mim. Na verdade, é trazer algo mais contextualizado, mais próximo das disciplinas específicas, né? Tanto é que nesse trabalho de doutorado em si, eu acabei olhando um pouco para sistemas de controle, né? Conversando lá um pouco com
o que o Vitor fala, eu acabei pegando problemas de controle moderno para mostrar a álgebra linear que tem por trás disso. Então, a ideia seria contextualizar, mas não deixar também de ensinar os conceitos matemáticos. Mas talvez com essa contextualização isso faça mais significado para o aluno, aproxime mais ele, né, com o curso que ele está almejando, né? E então é um pouco nesse sentido, para dar um pouco mais de significado para ele, o porquê estudar aqueles conteúdos, para deixar ele mais motivado, nessa ideia. Mas eu acho que sim, os conceitos são importantes, inclusive alguns dos conceitos que não são abordados, às vezes que o professor fala que não utiliza, eles são essenciais para também dar o entendimento para aquele assunto que o professor utiliza, né? Então, é um pouco nesse sentido, não é deixar de dar, mas é como ensinar isso, né? Certo, e ajuda muito, Juliana, Carlão, só mais um minuto. Ajuda muito quando o professor, que eu vi, parece 1 ou 2 professores, eles ministravam tanto lá a disciplina a específica lá da frente, 7º período, se eu não estou enganado, e também lecionava disciplinas básicas. Isso ajuda muito, né? Porque quando o professor não compreende o que seriam os conteúdos específicos, ele não vai poder fazer essa disciplina de cálculo mais contextualizada. Seria isso, né? Isso, na verdade, eu até sou formada em matemática e sou professora de matemática, mas para você ter esse conhecimento, que é um pouco a minha pesquisa, você tem que entrar um pouco no ensino ali da engenharia, né? Então, você tem que realmente um trabalho tanto é que essa teoria que eu utilizo, ela é dividida em 5 fases, né? Então, uma é olhar para o currículo, a grade curricular, quais disciplinas envolvem aqueles conteúdos, né? Depois, como entender melhor, né, essa relação, essa inter-relação, e, enfim, para ir preparando, então, um material para o aluno que faça mais significado, como também colocar isso em prática na sala de aula. Então, essa teoria, ela visa todas essas fases, né? Então, ela olha para um todo e ela vai também trabalhar a matemática pela matemática, né? Ela, inclusive, cita a Camarena, que é uma das autoras do referencial teórico que eu utilizo. Ela, inclusive, cita, né, que em algum momento você tem que descontextualizar, porque a matemática, de certa forma, ela é mais ampla, né? Que ela não está só naquela aplicação, ela entra em outras aplicações, né? Então, é mais para motivar, para estar mais perto do engenheiro que a gente está formando, para ele estar mais relacionado com os conteúdos e mais familiarizado com aquilo que ele vai ver lá na frente, enfim. Juliana, obrigado, porque o nosso tempo já está estourando. Eu ia deixar o Ricardo falar. Ricardo, você fica para o final da próxima. Muito obrigado. Aí vamos começar o outro bloco, que deixa eu só ver quem está presente. Produtos científicos e tecnológicos. Tem o Léo está aí? O Léo César? Irrigação automatizada para o cultivo de açaí. Está presente? O Iago? O Marcos Joari? Eu estou presente. Eu acho que a gente se confundiu, eu falei no início, por confusão. Tá. Você, quem que é? Marcos Johari. Tá. E o Lucas Neves está aí? Presente. Eu acho que os 2 primeiros que não estão, né? O produto científico e tecnológico. O Léo e o Iago não estão presentes, não. Nem o representante do artigo. Né? Então, tá. Vamos para o Marcos, então, que já estava presente. Engenharia e movimento estudantil, interface da formação profissional. Depois eu chamo os que não se apresentaram ainda. Tá bom, então, eu tinha acabado de entrar, você chamou, achei que era eu, me apresentei aquela hora, desculpa, fiquei até meio perdido, mas assim, eu me chamo Marcos Johari, né, apresentando novamente, eu fiz esse trabalho junto com a professora Eliene de Oliveira Lucas, como fruto até de um projeto de extensão que a gente fez lá, e que a gente estudou a relação que existe entre a participação em organizações estudantis e a formação profissional. Identificamos algumas características importantes na formação profissional a partir das DCNs de engenharia e também do Fórum Econômico Mundial, quais são as percepções que ele entende
do que é importante para a formação em engenharia, formação profissional como um todo, né? E a gente fez o link disso com as características que são desenvolvidas ao se participar de movimento estudantil. O movimento estudantil a gente compreende de uma forma mais ampla, não como apenas CA, DA, DCE, mas como organizações estudantis, coisas que movimentam os estudantes. Então, envolve desde empresas júnior, grupos de extensão, grupos de cultura, grupos religiosos, nesse sentido mais amplo, não no sentido estrito. E como conclusão de que existe uma grande sinergia e que a participação nesses espaços fora da sala de aula auxilia na formação profissional, principalmente naquelas questões que não são desenvolvidas dentro da sala de aula, como, por exemplo, as soft skills, capacidade de liderança, de comunicação, de planejamento, de gestão, entre várias outras questões. E o número do projeto, que tem que falar também, né? É o projeto o trabalho número 3501. Ok. Ô Marcos, eu acho que essa conversa, sempre esse desafio de buscar uma saída para essa questão dessa interface de formação profissional, porque, na verdade, na sua universidade, você tem a presença de professores de áreas que não estão afins como a área específica sua, porque isso é muito pouco comum. Eu só vi isso na Colorado School of Mines, onde você tem professores de outras áreas, de humanas, dentro da estrutura da área da engenharia. Sim, então, Viçosa é uma estrutura diferente das universidades. Viçosa é a parte. Lá, com assim, certeza. O campus é feito para você andar nas várias partes. Mas, assim, hoje eu estou fazendo mestrado na Unital. Eu não conheço o campus ainda, porque eu entrei agora no meio da pandemia. Mas, assim, por exemplo, eu estou tendo disciplinas com o Departamento de Educação, que é didática, com outras áreas também. Esse desafio, tanto dessa interface com outras áreas, né, como da interdisciplinaridade, é um desafio muito grande, mas que não tem uma resposta certa também, né, de como que é feito. Existem vários desafios. Eu vi o professor Denilson comentando sobre a questão da extensão. Às vezes eu vejo assim, que as universidades, quando começa a extensão, vê como um curso. Extensão é você ir fazer um curso, aplicar na comunidade. Mas a extensão é muito mais do que isso. É você aplicar os conhecimentos que estão sendo desenvolvidos e transformar a sociedade, aplicar ali e resolver os problemas que estão envoltos, né, no sentido mais simples. Mas que, por essa participação em organizações estudantis, também auxilia. São vários assuntos que você consegue trabalhar em conjunto: interdisciplinaridade, extensão, formação profissional, desafios, a evasão, e trabalha vários em conjunto. Mas é isso que você falou, só que extensão é mais ainda, eu acho. Quando o governo resolveu implantar o ProEST-MEC, que o Denilson citou, para você participar e conseguir recursos, você tinha que deixar claro que a comunidade ela participava do gerenciamento, da decisão, e não uma coisa onde você leva para a comunidade uma coisa que você acha que vai fazer bem para ela. Às vezes não. Aqui tem muitos professores que cometem, às vezes a gente vai conversar numa escola, você chega lá, os professores já estão estressados com essa questão de algumas pessoas levarem só um ponto de vista deles, sem saber conversar, né? Mas eu para ser sincero, aqui no departamento só eu que faço mais extensão. Dá muito trabalho, igual eu falei com o Denilson, mas eu não sei como é que vai ser. A Viçosa, com certeza, é o exemplo. Sim. Tem duas experiências estudantis que eu acho que são bacanas, até para compartilhar aqui, como para vocês poderem pesquisar mais, que é o WAVE e o Versus. Eles são bem similares. O WAVE é estágio interdisciplinar de vivência, e o Versus é um programa de vivência para estudantes da área de saúde, não necessariamente de saúde, mas no SUS, e que a partir, assim, entendendo que o saber científico ele tem que ter essa relação com o saber do local também. Não adianta eu ir lá e falar assim, olha, você tem que plantar a sua soja de tal forma, eu vou embora e a pessoa que se vira. Você tem que plantar seu café de tal forma, eu vou embora e a pessoa que se vira. Eu tenho que conseguir adaptar o meu saber científico com o saber que a pessoa tem naquele ambiente. E o WAVE, ele é um espaço muito bacana nesse sentido, que você tem uma preparação
depois o estudante ele passa um tempo vivenciando aquele ambiente, mas sem interferir, e depois ele volta e consolida aquele aprendizagem, que ele vai conseguir compreender, por exemplo, não adianta eu ir lá e fazer um cálculo de uma barragem sem entender que aquela barragem vai afetar toda uma comunidade em volta. E como que eu consigo ligar, né, todos esses assuntos. São duas experiências bacanas, que tem vários estados e que vale a pena pesquisar. Talvez uma adaptação para engenharia, pensar. Tá no mudo. Deixa eu passar para o próximo, depois qualquer coisa a gente volta, abre para conversa, porque Obrigado. aí ficou um atrasado. Eu que agradeço, Marcos. O Lucas Ribeiro é o próximo? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Meu nome é Lucas, fiz um artigo numa disciplina que a gente cursa aqui na Universidade Federal de Itajubá. A disciplina é História da Engenharia Mecânica, né? Só antes tem que passar para o nome dos autores, né? A professora Adnelli, né? O discente também Pablo, a Tatiana, o José Henrique, eu, o Vitor e o professor Carlos Martinez também. O projeto nosso é o artigo 3520. Nele a gente explica como que foi o desenvolvimento durante a disciplina de História da Engenharia, né? Onde a gente passa por grandes equipamentos e máquinas que foram desenvolvidas ao longo da história, que afetaram a história humana, e a gente tenta compreender os princípios que são utilizados, né, nesses mecanismos, e tenta fazer com que a gente tenta trazer isso para a nossa rotina e ver como que esses equipamentos os princípios deles ainda funcionam, inclusive em máquinas atuais, digamos assim, né? E aí a gente gastou muito tempo, a forma de avaliação, né, na verdade, foi a gente tentando reconstruir esses equipamentos e, dessa forma, tendo um conhecimento bem profundo sobre realmente o funcionamento desses equipamentos e tentando realmente tirar um pouco dessa, como posso dizer, dessa monotonia que seria uma aula de engenharia, digamos, de história, né, teoricamente, mas brincando com a engenharia e cruzando vários conhecimentos, né? Então, cruzando mecânica dos fluidos, propriedades dos materiais, dimensionamentos, engrenagens, que já seria lá no final, mas aí juntando tudo isso e vendo como que a engenharia fez parte da história da humanidade e tentando trazer um pouco mais para a prática, né? Acho que foi mais ou menos essa ideia e trazer para vocês essa experiência que a gente faz aqui. Já foram 3 ou 4 turmas, né, dessa disciplina, e a gente está construindo um acervo que futuramente a ideia é montar um museu da universidade, que também vai servir como extensão para mostrar para os moradores da cidade e tudo mais a história do mundo, né, da humanidade como um todo. Então a gente está linkando todas essas áreas, né? Tanto projetos como a interação social, né, com a cidade, no quesito do museu. E acho que é mais ou menos isso a proposta nossa. Obrigado, Lucas. Ô, Denilson. Bom, Lucas, parabéns. Inclusive, eu fiquei tão encantado, posso dizer assim, com o trabalho de vocês, que eu fui no teu artigo. Eu fui no artigo para olhar assim, mais detalhes, né? E eu achei bem interessante, cara. Como você falou, e eu ia te perguntar isso, mas você já se antecipou. Então, acaba sendo um trabalho bem interdisciplinar, né? Eu vi que você usou o AutoCAD, desculpa, para desenhar, né, as partes, né? E fora a questão do trabalho em equipe, né? Isso é o que ocorre na vida real, digamos assim, dentro de uma empresa. Sim. Né? E é só parabenizar mesmo. Quem sabe um dia, eu fiz o meu doutorado aí na UFMG, né? Mas eu cheguei da Unifei, né?
Isso, Itajubá. Quem sabe um dia eu não visito esse museu aí. Não, vai ser um prazer, por favor. Bom, deixa eu chamar. Depois a gente volta a conversar. O Ricardo chegou um pouco atrasado. Ô, Ricardo, você pode apresentar aí discurso sobre empreendedorismo, apresentação 3371. Você está aí? Sim, estou presente. Oi, Está dando para me enxergar? Ah, sim, com certeza. Sim. Boa tarde a todos. Nosso trabalho é discurso sobre empreendedorismo, ensino para engenharia. Sou Ricardo Luiz Pérez Teixeira. O trabalho foi em conjunto com a professora Priscila Chantal Dotti Silva e Cíntia Helena Soares Boas Teixeira, aluna do SEG, Fácil UFMG. Ricardo Luiz e Priscila são docentes da Unifei, campus Itabira. Eu sou do Instituto de Engenharias Integradas, a Priscila Chantal do Instituto de Ciências Puras e Aplicadas. O número de trabalho é o 3371. Nosso trabalho visou a coletar os discursos sobre empreendedorismo através de uma entrevista coletada através de perguntas e respostas enviada a professores que lecionaram ou tiveram contato durante a graduação com empreendedorismo. Ela foi trabalhada com especial carinho com os docentes de engenharia de materiais e de engenharia de produção da Unifei Campus Itabira. Em termos quantitativos, foram mais ou menos 40 docentes em que foram enviadas e coletadas as perguntas, sendo selecionadas somente algumas, e desses, somente 12 eram realmente da Unifei. De uma maneira geral, ao entendimento da necessidade de levar o empreendedorismo para dentro da universidade, a esses momentos apoiados pela Universidade Federal de Itajubá, principalmente pelas iniciativas da engenharia de produção de Itajubá e de Itabira, e tendo sempre essa visão holística de não só no curso, mas durante toda a formação do aluno. Creio que seja esse o conteúdo, né, do nosso trabalho, e espero que tenha colaborado com o evento. Deu para escutar? Todo mundo aqui. Deu sim. Mas tem um desafio, porque eu acho que essa questão do empreendedorismo, eu não sei como realizar isso em termos de aula, porque eu acho que para você fomentar isso no aluno, tinha que ser alguma coisa muito prática, onde você criasse alguma coisa. Aqui, na engenharia de Minas, a gente está precisando, mas não tem. Tanto é que a gente sempre questiona os alunos que a tendência deles sempre forma para procurar emprego. Claro que tive colegas que acabou que desenvolveu alguma atividade, mas fora isso é raro dentro das engenharias. Eu não sei da sua experiência, do seu convívio, de todos que estão presentes na sala aí, se dentro das universidades, nas atividades realizadas por elas, sei que algumas sim, Senai é lá da Bahia, é fortíssimo nisso, mas no geral não vejo muito presente isso não. Em termos de engenharia de materiais, temos dentro assim da universidade as oportunidades que são apresentadas aos alunos através das empresas júniores, através de laboratórios externos, como, por exemplo, a Solab aqui em Belo Horizonte, que é pela ArcelorMittal, só que é voltado para a metalurgia e aços longos. Em termos de mineração, né, de engenharia de minas, eu não tenho um retorno a respeito, não, mas creio que seja um desafio aos alunos em desenvolver criatividade e respostas às demandas diversas, principalmente oriundas das calamidades que aconteceram há pouco tempo, em que um foi passando a responsabilidade para outro. Então, é um caminho assim, para resolver esses diversos problemas. Iniciativas que eu lembro de Itajubá foi apresentar monitoramento
das barragens através de monitoramento remoto das barragens. Foram propostas, né, surgidas dentro da universidade, apresentadas à comunidade como um todo. Creio que apresentar essas ideias e colocar para correr junto aos alunos, que tem algumas metodologias ativas que são chamados PBLs e TBLs, que são bem práticos dentro das empresas júniores, sejam um caminho, professor. Mas a mais com essa pandemia, né? Porque mudou radicalmente a situação. É pena que eu acho que tinha um dos artigos aqui que falava sobre isso, que eu acho que não chegou. Chegou mais algum atrasado dentro desses 2 artigos que a gente colocou no chat aí para apresentar? Não, né? Porque essa pandemia nos obrigou a esse distanciamento e, com isso, eu vejo aqui na nossa área, muitos profissionais não vão voltar mais para trabalhar igual trabalhavam antes. É claro que isso vai ter várias consequências. Agora, uma das consequências, que não sei se vocês estão discutindo nas universidades de vocês, é a questão de reformular a matriz curricular, né? Que vai ter que ser repensado. Sim, e o governo está forçando a isso, né? A repensar cada vez mais prático e menos teórico pela solicitação dos novos planos pedagógicos. Creio que seja isso. E está dentro daquele aprender fazendo, né? Você faz, aprende fazendo, mas precisa Sim. de uma boa teoria para fazer direito, né? Ou às vezes não, a gente vai errando, depois dá um jeito de consertar, né, professor? Isso aí eu aprendi muito errando, ou sei lá, se eu aprendi alguma coisa, mas fica sempre essa dúvida. Eu acho que está faltando 10 minutos. Deixa eu deixar aberto para alguém, se quiser falar mais alguma coisa. Alguns de vocês aí querem aproveitar, nós temos mais 10 minutos aí no restante desse bloco 3. Ô, Gleidson, você que monitora tudo aí, me acompanha aí, porque... Só dois trabalhos que não apareceram, né? Esses aí, o produto, o 3496 e o 3497. Sim. Professor, então, eu não teria perguntas, né? Eu agradeço essa oportunidade que o professor e todos aí nos deram de apresentar. Peço imensas desculpas, que acaba que alguns compromissos que eu tenho na universidade me complicaram um pouquinho a apresentação mais cedo, e fico muito feliz, tá? Pela participação aqui no Cobench. Ô, Ricardo, nós que ficamos com a presença de todos. E é um desafio, né? Porque é um aprendizado para mim também. Eu, apesar dos meus 65 anos, é a primeira vez que eu coordeno uma sala. Então, eu e o Denilson, nós estamos aprendendo aí com vocês a dialogar e fazer. Eu sempre participei como do outro lado de lá, não coordenando. Mas a gente se sente jovem, sempre aprendendo. E eu acho que o Cobench traz uma coisa que é pena, eu acho que quase todo professor da engenharia tinha que participar, sabe? Porque nos força a repensar o ensino. E eu queria até mais tempo para conversar com vocês, a gente dialogar mais coisas, porque certamente nós temos muito mais para dialogar e aprender com vocês aí. Mas vamos esperar que o próximo, né, Carlos, seja presencial, que aí a gente vai para o coffee break conversando. Isso, e que seja lá em Marabá, de minha preferência. Porque em Marabá tem um peixe que vocês não imaginam como é que é bom. É muito bom. E mesmo aquele calor, que eu estou cansado desse frio de Ouro Preto. Pois é. Eu ia até brincar com... Pode falar, perdão. Eu ia até brincar com o Davi, né, que ele falou sobre sistemas fotovoltaicos, já deve ter saído, inclusive. Aí ele falou, porque aqui tem muito sol, porque ele não conhece Marabá, né, Carlos? Com certeza. Sol é aqui. Com certeza. Mas a todos vocês aí, se não tem mais nada, eu agradeço a presença de todos. E não deixe de participar das outras ações aí, não. Nós temos
aqui do nosso trabalho no DEMIN, nós temos vários artigos sobre extensão e é bom da gente discutir essas questões, como é que a gente vai implantar esse 10%, porque no nível que a gente está aqui, eu não sei como é que eu vou fazer, não sei se a gente chega a esse 10%, não. Mas obrigado a todos aí pela participação e pelo aprendizado, né? Que a gente sempre vai aprendendo mais alguma coisa. Não tem os... Gleidson, essa sessão vai até às 16, né? Não, ele falou que termina e falta 10 minutos para o terceiro do bloco aí. Para o fim do terceiro, né? Aí tem os 30 minutos aí ainda de perguntas. É porque você dividiu em 3 blocos, né? Os 4 trabalhos. Sim. Vai até às 4. Ok. Mas então, se vocês tiverem, então podemos aproveitar aí, Ricardo. Ainda temos um tempinho ainda. Se quiserem fazer perguntas, essa coisa de e dialogar. Deixa eu ver se a professora... Juliana, você que... Ricardo, Carlos, eu posso fazer uma pergunta para o Ricardo? Pode. Na verdade, uma curiosidade, Ricardo. Eu não sei se você pode me responder, mas eu fiquei... a Unifei está em 5º lugar em esforços de empreendedorismo, segundo a Brasil Júnior 2019, né, que você colocou. Isso. Tá no trabalho. Aí depois você colocou o 3º lugar é o FMG. Aí é uma curiosidade. Quem é a primeira universidade em esforço de empreendedorismo? Você tem essa informação? Se não tiver, não tem problema, não. Só de curiosidade. Cabeça, eu não sei, não. De cabeça, eu não sei, não. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas eu posso dar, se me der uns minutinhos, eu procuro aqui. E está disponível no portal da Brasil Júnior. Então, Sim, como é mais voltado ao conteúdo desenvolvido junto aos professores, não guardei muito dos outros, mas eu guardei mais da Unifei, né, e da UFMG. Tá, tudo bem, Ricardo. Não há problema não. Mas as universidades de grande destaque continuam sendo as de São Paulo e também a do Rio Grande do Sul. Mas tem uma pergunta no chat aí. Cadê? Eu não vi, não. É para o 3501. Obrigado, desculpe. Bom, para 3501 aí, vocês viram? Quais as orientações para os alunos que estão ingressando recentemente na universidade em relação ao movimento estudantil, como participação no movimento estudantil poderia contribuir para o desenvolvimento profissional? Eu acredito que seja para mim, né? Então, o movimento estudantil, ele contribui com várias partes. Ele, por exemplo, auxilia na questão de capacidade de gestão, de comunicação, de liderança. Esse ponto que uma pessoa comentou, assim, que a aluna entrou toda tímida, até chorou depois que apresentou um trabalho e foi se desenvolvendo ao longo do curso. Isso no movimento estudantil é extremamente potencializado, porque você, por exemplo, vamos considerar que está num centro acadêmico, você vai discutir algum assunto junto com um coordenador de curso, que já tem 20, 30 anos de experiência, você vai ter que conversar alguma questão com a reitoria, com a administração, junto com órgãos públicos da cidade. Então, você vai estar o tempo inteiro em contato com pessoas que estão na ponta e que estão, assim, com bastante... já tem um nível de desenvolvimento mais alto, você vai ter que se desenvolver para acompanhar. E também tem as questões das soft skills, né, que entra nisso. Então, assim, você tem que aprender a se comunicar, desenvolve a questão de liderança, de planejamento, realizar um evento, uma semana acadêmica, organizar um PET, fazer a gestão de uma empresa júnior, desenvolve várias habilidades que depois, na questão profissional, vai ser utilizado. Então, por exemplo, quando chega na empresa, a pessoa já vai saber coordenar uma reunião, que é uma coisa que parece boba, mas que faz muita diferença. Ela já vai saber como que organiza um documento oficial, ela vai dar conta de conversar com os vários tipos de pessoas, adaptar o seu nível de comunicação com os tipos de pessoas com as quais ela está lidando, entre várias outras questões. E isso também se relaciona com os objetivos que tem
nas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de engenharia, do que se espera do discente, né, do egresso, que é, por exemplo, ele conseguir ter uma visão holística. Então, assim, ele não ia apenas fazer o cálculo, mas ele entender o que está em volta daquele cálculo também, por exemplo. E também com as competências que se espera a nível global. Então, assim, a pessoa ela não tem que ser simplesmente uma pessoa que reproduza processos, porque isso hoje já tem máquina e tem script que faz. Mais da metade do trabalho não é feito por humano. Então, é uma pessoa que vai desenvolver o seu raciocínio crítico, que vai conseguir desenvolver várias possibilidades que são demandadas a nível global. Eu acho que é isso. Foi o Gleidson que fez a pergunta? Deu para responder, Gleidson? Sim, sim. É porque, igual você falou, é mais amplo do que só ficar recitar o DCE e o DA, né? É mais amplo, sim, esse tipo de conhecimento prático, né? Acho que sim, agrega nesse sentido. Ô Maria, e para você, enquanto aluna, como é que foi a participação nesse evento? Você deve ter participado de outras ações também. Como é que isso importa para você na sua formação? E outra coisa, isso conta para você lá dentro da sua matriz curricular? Conta como a ATV ou a ACC? Cada lugar chama de um jeito, né? Eu não sei se a Maria está aí ou se já saiu. Eu acho que já saiu. Só uma informação aí, da pergunta que eu fiz para o Ricardo, ele colocou aqui no chat, né, a curiosidade que eu tinha, na realidade, que ele colocou que a terceira colocada era a UFMG e a quinta colocada era a Unifei, né, a Universidade Federal de Itajubá. Aí ele colocou o ranking, de primeira a quinta. A primeira, está aí, né, Ricardo? Universidade de São Paulo, a segunda, a Unicamp, a terceira é a UFMG, a quarta é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a quinta é a Universidade Federal de Itajubá. Poxa, interessante. Muito obrigado, Ricardo. Mas a Maria está ali, ó. A Maria está ali. Ô, Maria. Era para mim? Que a minha internet deu uma... Eu vi, caiu aí, né? Pode Normal. repetir, por favor? Que eu não escutei Maria, direito. eu só queria saber qual a importância para você da participação desse evento na sua maturidade enquanto aluna e como é que se isso conta lá nas suas diretrizes, nas suas matrizes curriculares, tipo a ACC ou a ATV, isso conta para você? Eu acho que, respondendo primeiro a primeira parte, eu acho que é importante porque expõe a gente realmente a pensamentos novos e buscar novas ideias e expõe a gente também aos outros trabalhos e ideias que a gente ainda não estava familiarizado, expõe a nossa visão do mundo acadêmico. Mas quanto à validação, ela valida muito para os nossos processos internos, de indicação para projetos, essas coisas. E, se eu não me engano, conta como atividade complementar, sim. Eu realmente não lembro agora de cabeça. Ô, professora Renata, no seu curso também isso é validado? Repete, por favor. No seu curso, essas atividades externas também, como apresentação em congresso, publicação de artigos em congresso, isso tanto na graduação quanto na pós, vocês consideram na formação do aluno como pontuação ou exige um mínimo de pontuação para isso? A minha experiência é na graduação, né? Sim. É contada como atividade complementar para os discentes. Então, apresentação de artigo, participação em atividades de extensão, e tem um limite. Para cada curso, tem um limite para essas atividades. Agora, você é de qual curso de engenharia? Eu trabalho com todos, porque é uma disciplina básica, né? Como eu trabalho eu leciono língua portuguesa e metodologia científica também, então são todos os cursos. Inclusive, eu divido a disciplina com a professora Priscila, né, que é uma das autoras aí com o professor Ricardo. Nós trabalhamos no mesmo campus.
Então, assim, são 9 engenharias. Então, ela trabalha com uma parte, eu trabalho com outra parte. Aí, quando chega no ano seguinte, a gente nunca fica com o mesmo curso. Então, praticamente, nós trabalhamos com todos. Vai diversificando conforme o semestre. Você vê que ainda não há unificação nesse pensamento, né? Porque aqui, eu acho que só o nosso curso, que tem metodologia, a gente trabalha com isso, que também gera produção de artigos. Não, nós trabalhamos. Disciplina. Nós temos a metodologia científica, né? Temos a disciplina em todos os cursos, e além disso, nós temos a língua portuguesa. Começamos com a língua portuguesa no primeiro e segundo períodos, e mais à frente, conforme a realidade de cada curso, né? E o que tem no projeto pedagógico, a disciplina é ministrada a de metodologia, né? É ministrada em períodos diferentes. Mas a de língua portuguesa no primeiro ou no segundo período. Entendi. Só para não ficar eu ficar direto falando aqui, às vezes outras pessoas têm outras perguntas para fazer. Eu estou vendo aqui que ainda tem um número de pessoas razoável ainda presente. Aí tem a Karina, a Madri, qualquer coisa é só colocar no chat lá se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer. Douglas Magalhães, alguma pergunta? Ô, Juliana, e você, quantas anda lá nesse... Como é que é o índice de repetência aí nessa disciplina da álgebra? Vocês têm conseguido diminuir isso com alguma ação além dessa sua? Que você escreveu? Então, na verdade, na instituição que eu trabalho, não tem um curso específico de álgebra linear, né? Não tem mais na grade curricular. Então, eu não cheguei a olhar muito para esse lado, né? O que eu estou trabalhando na minha tese é mais pensar mesmo a gente chama de evento contextualizado, né? Que é um problema um pouco mais próximo do cotidiano do engenheiro, para trabalhar esses conceitos em cima de problemas desse tipo. O que a gente acaba tendo lá na instituição, que pode se trabalhar, por exemplo, um evento, né, um trabalho mais contextualizado, envolvendo os conteúdos de álgebra linear, seria projetos e atividades especiais, que eles chamam lá de PAI, né, que a gente tem abertura para se trabalhar, e aí vai mais para aquele aluno que tem mais interesse naquele assunto, enfim. Entendi. O Denilson, faz a pergunta aí que você deseja. Na verdade, eu não sei se o Davi, eu estou vendo que o Davi Leão está ali ainda, mas eu não sei se ele está podendo falar. Davi? Estou aqui sim, professor. Professor, me ouve? Estamos te ouvindo sim, Davi. Sim. Estou aqui. Tá, Davi. Então vamos lá. É só uma curiosidade, tá? A minha internet está instável aqui, gente. Eu posso cair a qualquer momento. Mas vamos lá. E, Davi, eu queria saber... Bom, primeiro falar, né, que aqui na nossa região, onde eu moro, que é em Marabá, na região sul e sudeste do Pará, região sudeste do Pará, na realidade, o sol aqui é bastante intenso também, sabe? Então, inclusive, recentemente eu coloquei placa solar, coloquei energia solar aqui em casa, né? Já que a energia das concessionárias estão bem salgadas. Eu achei interessante também você falar do forno solar, né? Eu já fiz algumas pesquisas relacionadas a forno e a fogão solar. Encontrei algumas coisas na UFPE, de fato, e encontrei também na UFRN, tá? Projeto de extensão. Mas a minha curiosidade não é essa, esse é um comentário somente. A questão, aí é uma pergunta, assim, que eu fiquei bem curioso mesmo. O quilowatt-pico, ele é igual ao quilowatt-hora? Qual a diferença entre um e outro? Davi, se não lembrar ou não tiver essa informação, não tem problema, não. Mas é equivalente o quilowatt-pico, o K
WP e o KWH eles são numericamente iguais? Seria isso? Alô, professor? Sim, estou ouvindo. Pronto, Se não tiver informação, não tem problema. Não. São duas unidades de medida. É que, na realidade, quando a gente vê a energia máxima produzida pelo gerador, a gente usa o quilowatt-pico. Quando a gente mede o que o gerador produz, a gente vai usar o kWh, o quilowatt-hora. Então, seria a energia produzida pelo gerador fotovoltaico seria o quilowatt-hora, e o máximo que ele poderia produzir seria o pico. Entendi. Então, o quilowatt-pico é usado mais especificamente para essas células fotovoltaicas, né? Isso, ou para qualquer gerador de produção de energia, seja ele qual for. A gente vai medir qual é o máximo que seja tanto uma fotovoltaica, quanto uma térmica, quanto uma pequena usina hidrelétrica. A unidade de medida dela seria o quilowatt-pico, qual o máximo que ela pode produzir. Mas aí, quanto a gente conta essa energia, se a gente puder falar assim de uma forma mais simplória, seria o quilowatt-hora. Quanto a gente vai usar aquilo numa hora? Aqui, mas eu estou interessado em outra coisa, Davi. Na hora que o Denilson chamou a atenção para isso, nós estamos gastando para caramba aqui com estufa, de repente, para secar minério. Então, tem hora que a gente marca bobeira, né? Porque você está com esse conhecimento aí, foi caramba. De repente, é uma para secar minério. Eu uso às vezes. Eu deixo ele na lona preta aqui, ó. Pode falar, Davi. O senhor é professor de engenharia de Minas, não é isso, professor Carlos? Isso. Pronto, aqui no curso a Universidade Federal de Pernambuco tem esse curso, e eles se depararam com esse processo também, esse problema de como secar o minério. Então aqui a gente já tem pequenos estudos lá na Federal, eu sei porque é no departamento aqui, logo vizinho ao nosso, lá no Centro de Tecnologia, que tem pequenas estufas, eles tentando fazer, botando espelhos parabólicos para tentar aquecer mais rápido, a forma, como potencializar, né, a eficiência de secar, seja em estufa ou fora dela. Isso já vai um pouco além do meu conhecimento, mas eu sei que é um problema aqui dos meus colegas também, de engenharia de Minas. Aqui ia ser difícil, porque o sol aqui não é tão bom assim, igual lá em Marabá, não, sabe? Lá em Marabá acho que não precisa nem de espelho. Mas... o senhor não está em Marabá? Não, eu sou em Ouro Preto. Em Ouro Preto, Denilson sim. Que está em Marabá lá. Sim. Marabá. Aqui só não é problema, Davi. O Carlos já veio aqui algumas vezes, ele sabe que o sol aqui castiga bastante. Dá para usufruir, né? E produzir energia, fabricar esses fogões e fornos solares, dá para fazer muita coisa aí. Pois é, professor, o nosso grande debate na Federal de Pernambuco existe um projeto de ter uma usina nuclear aqui no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Itacuruba, já aqui no sertão de Pernambuco. A gente acha que isso não é correto. Não é que a gente seja contra a energia solar ou energia nuclear. Inclusive, um dos grandes departamentos de engenharia nuclear fica na Universidade Federal, aqui de Pernambuco. A gente acha que a gente tem que aproveitar, num país continental como o Brasil, em cada região, a gente usar o que a região oferece. Então, é região de queda d'água, é de rio, vamos usar hidrelétricas, pequenas usinas hidrelétricas. É região de sol, como é o caso no Marabá, no Pará, aqui em Pernambuco, no norte e nordeste em geral, vamos usar o sol. Uma coisa que a gente não previu é que era a energia
eólica seria tão forte aqui no Nordeste antes da solar. Então, mas é mais uma onde tem muito vento, vamos aproveitar o vento. A gente não acha que tem sentido um lugar que venta muito, como é aqui o litoral do Nordeste, ou que tem muito sol, que é aqui no nosso interior, a gente usar usina nuclear. Nosso debate é pegar o Brasil, fazer o mapa energético do Brasil e, em cada região, aproveitar a potencialidade da região usando energias limpas e renováveis. A gente não precisa usar carvão, a gente não precisa usar gases, a gente pode produzir. Tanto é que 70% da energia que a gente já usa é de hidrelétrica, que ainda é energia limpa. Então, o nosso grande debate aqui, a gente debate muito sobre essa usina nuclear aqui no interior de Pernambuco, é aproveitar o potencial de cada região. Você tem razão. Para quem está fazendo pós aí, eu sei que a Juliana, o Ricardo também, eu não sei se tem mais alguém. Como é que vocês enxergam a extensão na pós? Porque uma das coisas que eu tinha proposto aqui na pós era uma disciplina que se relacionasse com a sociedade. Por quê? Na verdade, duas. Uma é essa questão. A outra, eu não sei se na pós que vocês fazem tem alguma aproximação com a educação, porque o Denilson já denunciou a gente ali que nós somos engenheiros. Eu não fiz, quando eu fiz mestrado e doutorado, não cheguei a fazer nada referente a essa questão de ensino, que eu acho que é uma falha. Porque até dentro, não sei se vocês conhecem, o plano lá da pós-graduação, que poucos conhecem. Um dos objetivos deles é melhorar o ensino. E aqui, vocês imaginam, 45% dos nossos alunos de pós, eles vão trabalhar na universidade. E a gente tem essa falha de não trabalhar essa questão de ensino. Vocês que estão fazendo doutorado ou mestrado, vocês têm alguma visão sobre essa relação? Vocês estão fazendo alguma coisa nas suas... A Juliana, sim, né? Porque ela falou que o tema dela é álgebra, com certeza deve ter alguma coisa. Carlos, deixa eu compartilhar minha experiência. Eu faço mestrado, mas é um mestrado profissional. Então, ele tem, entre os seus objetivos, essa questão de ser uma pesquisa aplicada, que tem uma certa relação com a extensão, né? Entendendo assim de que a extensão envolve a relação também com o envolvimento com a sociedade. Então, as nossas pesquisas, elas têm que ser aplicadas ou em empresa, ou em governo, ou que seja dentro da universidade, num órgão público, alguma coisa assim. E, de uma certa forma, tipo assim, só que é uma pesquisa, não é uma extensão. Vai ser uma pesquisa que vai ser aplicada. Então, assim, começa a entrar um pouco nessa questão da extensão. Só que eu mesmo, assim, não me lembro de nenhuma pós-graduação que tivesse a extensão. Tem, assim, os professores, os estudantes que participam de programas de extensão, mas não fala assim, olha, essa pós a gente vai fazer extensão. Ou então, talvez, assim, como um projeto específico. Na área de educação tem muito disso, de formação docente. E aí coloca isso como extensão. Mas muito restrita essa ideia de extensão enquanto curso para a sociedade. E não enquanto uma atuação mais próxima, mas nesse sentido mais restrito. Mas, sim, se for no sentido mais amplo, é difícil. E no nosso caso, é um mestrado profissional. A maior parte não está fazendo para ser professor, está fazendo para atuar dentro das empresas que trabalham, mas a gente tem a disciplina didática e que quase todo mundo está fazendo. Então, tem esse... Mas isso que você fala aí tem sentido, porque é igual eu falo com os alunos aqui, da engenharia, não da pós, da graduação. Porque quando você vai trabalhar numa empresa, muitas vezes você tem que passar o conhecimento para os seus operadores e diversos. E muitas vezes, você imagina, tem empresa aí que tem 300, 500 engenheiros e contrata alguém para dar um curso, que eu acho
que seria desnecessário se a gente formasse, né, os alunos com essa competência, e às vezes até facilitava o conhecimento de passar essa informação, porque está no dia a dia junto do funcionário, né? Mas às vezes tem muitos que estão na graduação da engenharia não compreendem isso. No nosso curso de graduação, nós não temos nada que trabalhe dessa forma. Tem um ponto que você entrou aí, deixa eu só finalizar e eu passo para o Ricardo, que hoje em dia assim, se tem mudado um pouco esse paradigma do que é a educação, assim, quanto formação profissional. Mais do que eu ir lá e aprender uma técnica, por exemplo, aprender como é que faz o projeto de um edifício. Eu tenho que aprender a aprender. Eu tenho que saber como que eu aprendo. Porque como a gente está num mundo que tudo muda muito rápido, tem aqueles termos VUCA, BANI, né, que é o mundo que a gente vive hoje em dia. Então, mais do que eu saber algo que é consolidado, que vai ficar 30 anos iguais, eu tenho que saber me adaptar e saber aprender. Então, só que os cursos de engenharia, eles não conseguem fazer isso. Eles nos formam tudo ali nas caixinhas, assim, assim, pronto, e acabou. Então, talvez entre até nesse ponto, assim, né, que você falou assim, a gente tem dificuldade de saber aprender, se caso a gente não tiver um guia. Eles não O conversam. lifelong learning. Eles não Formação conversam. não é só na escola. Ô, Vitor, eu não sei se é Vitor ou Juliana que ia falar aí. Acho que era o Ricardo que estava com a mão levantada. Ricardo. O Ricardo estava com a mão levantada. Fala aí, sim. Ricardo. Obrigado. Da experiência na pós-graduação, em termos de docente da pós-graduação, tem sido mais voltado à pesquisa, embora na face, onde eu leciono como professor visitante, no curso de pós-graduação, vem trabalhado os conceitos de sustentabilidade, de economia circular, logística reversa, que é um termo mais antigo. Na graduação, já tem uma visão já mais agradável, através de diversas formas, seja ofertando oficinas didáticas à comunidade, não só à comunidade acadêmica, a comunidade toda de Itabira, onde leciono como professor mesmo, na parte de oportunidade em empresas júniores, que eu estou como, não sei, eu tenho receio de falar esse nome, mas é tutor. Tutor mesmo. Acompanhando a turminha, né, da empresa júnior, que também é uma oportunidade de trabalhar em extensão. Mas há outros projetos também que competitivos. Então, tem o Fórmula SAI, que eu participo mais de longe, que a minha formação é em engenharia química e de materiais. E Fórmula SAI como se diz, montar um carrinho e fazer ele correr, mas monitorando todo o desempenho de cada peça. Então, eu estou lá como um colaborador, como alguém para sugerir o material de melhor desempenho para o carrinho. Então, são essas oportunidades que são dadas aos nossos alunos, sendo que as oficinas, temos oficinas gerais e temos oficinas dentro dos módulos das disciplinas. Isso dentro do curso de engenharia de materiais, são oportunidades. Outras também participar em parcerias junto às instituições externas à Unifei. Então, temos instituições como a FUNSES e a própria Prefeitura de Itabira, que solicitam a participação dos discentes nas diversas iniciativas para melhorar os índices sociais e tecnológicos, pode ser, em termos de uma consultoria trazida pelo conhecimento, pela bagagem na formação dos alunos em engenharia. Fomentar a criatividade desses alunos lá trabalhando na extensão a criar soluções, a pensar junto e entender qual que é o problema, né? Qual que é a pergunta para depois pensar, levar aos docentes, ao grupo como um todo, para encontrar um melhor caminho, mesmo que esse caminho seja demorado, mas que seja um caminho
que levam um bem-estar a todos. Essas são as iniciativas que têm participado. Na pós-graduação, que é engenharia de materiais, eu participo do mestrado profissional lá, é muito técnico, é pesquisa mesmo, e na face se quer realmente trabalhar em cima, mas não é bem uma extensão, né? Mas é uma falha, né, Ricardo? Porque é o que eu observo aqui. Eu falo que tem umas coisas que a gente perde no tempo. O Corsex, quando veio para Ouro Preto, ele foi implantar a engenharia aqui, ele observou o seguinte, que as escolas aqui não tinham alunos de qualidade. Então, o que ele foi fazer? Ele foi para as escolas para dar suporte para os professores para melhorar a qualidade do aluno. Isso no século XIX. Agora, eu fico pensando, aqui, vira mexe, você vê professores reclamando da qualidade dos alunos, embora que eu não concorde com isso. Agora, se a gente quer melhorar o ensino fundamental, nós temos 4.000 alunos, no mínimo, aqui em Ouro Preto. Se nós resolvêssemos utilizar essa mão de obra para melhorar a qualidade do ensino fundamental, com certeza. Então, você imagina, o FMG, todas as universidades. Na hora que você olha nos números de projeto, aí vale para todos vocês aí, que estão na pós também. Olha quantos projetos que você tem dirigidos ao ensino fundamental, ao ensino médio, a integrar esse ensino e tentar... Eu não acredito muito em ensinar, eu acredito sim em motivar, porque muitas pessoas trazem um conhecimento dentro que às vezes não conhecem. Eles precisam de alguma forma, de alguma centelha que mostre a eles o que eles são capazes. Às vezes muitos são desmotivados até pela própria família, como eu já vi alguns casos aqui de algumas crianças, né? Que a gente trabalha com projetos de criança aqui, nós temos 60 crianças quando é presencial possível, aqui dentro do projeto que eu coordeno. E fora 4 bibliotecas comunitárias que a gente tem também. Mas você vê, a gente tem poucos projetos desse nível, mas reclamamos muito do ensino. Aí não sei, era talvez vocês pensarem aí, dentro das universidades de vocês, na pós, na graduação, não importa, o que nós podemos fazer para melhorar isso que a gente reclama tanto? Né? Eu acho que é possível. Mas eu acho que está acabando o nosso tempo. Nós temos mais 3 minutos aí, ô Denilson. Ô Vitor, pode falar aí. Na verdade, eu ia ser bem breve, eu ia confirmar o que o Marcos e o Ricardo disseram. Aqui na Poli, muitos dos alunos trabalham em paralelo com a pós. Tanto é que a maior parte, muitas das disciplinas são oferecidas no curso noturno, na parte noturna. E de extensão existe meio que uma optativa que para os alunos que têm opção de bolsa, e às vezes tem até um acréscimo na bolsa, que é da parte de ensino. Mas nada além disso. É muito... E é, de novo, voltado para curso. Nada prático para a sociedade, além do ensino. E o de resto é aplicação, e aplicação, muitas vezes, para dentro das empresas que os alunos exercem sua atividade profissional de 8 horas diárias. É mais ou menos essa visão que eu tenho da pós-graduação aqui da Poli, na parte de engenharia, claro. Mas é pena porque a gente não usa esse potencial todo que a gente tem. Sim. Que vocês... Eu não entendo. Eu, quando estava fazendo doutorado, eu fazia extensão. Por minha conta, é claro. Porque também eu estava dentro da universidade, então não dentro da onde eu estava fazendo a pós. Mas eu acredito que essa limitação de você trabalhar e cuidar da família, você tem que cuidar do entorno de você também. Tanto é que a gente criou aqui na UFOP uma disciplina que chama... a princípio está com mineração em sociedade, mas depois nós vamos mudar a ideia. Porque é exatamente isso. Tem tanto conflito entre empreendimentos e comunidade, que muitas vezes é por falta de explicar, é por falta de conversa.
que as empresas, às vezes, não conversam com o entorno. Elas se limitam a ter o lucro dela. Ela acha que o fato dela dar emprego já basta, que, na verdade, do meu ponto de vista, é pouco, né? E, às vezes, gasta aí milhões numa propaganda no horário nobre e não investe. Era mais fácil ela investir na comunidade do que, às vezes, gastar em propaganda. Não que eu seja contra as empresas que fazem a propaganda, né? Mas eu acho que é uma perda de tempo, porque propaganda, quando eu ouço, não me traz nada, não me comove. Mas, ô Denilson, mas está acabando o nosso tempo, você quer... Acabou. Agradecer aí a todos os autores, os ouvintes, né, pelas contribuições. Obrigado, o evento continua, né? Continua hoje, continua amanhã, acho que vai até depois de amanhã. Eu não tenho certeza, Carlos, eu posso olhar aqui. Mas agradecer mesmo pela oportunidade de aprendizado e pelas contribuições de todos. Obrigado, Carlos, pela parceria aí. Eu que agradeço. Foi um excelente mediador. Eu que agradeço você aí e ao Gleidson, porque sem a ajuda do Gleidson eu estava mais perdido, porque segue em tiroteio alguns itens aqui. Então, isso aí, Gleidson. Obrigado. Obrigado aí por tudo. Também. E a todos vocês, que eu aprendi um pouco com vocês. Eu estou interessado naquele forno, estou interessado em um monte de coisa. Depois eu vejo como é que a gente arruma esse trem. Mas tá bom. Muito obrigado a todos. E uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.